Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 8, última aula do nosso bimestre, com a parte 2 de hidrodinâmica, tá? Agora essa parte é bem interessante porque ela tem bastante aplicações bem peculiares no nosso dia a dia. Por exemplo, nos esportes, né? Para quem gosta, já ouviu falar daí do chute folha seca, né? Ou este chute do Roberto Carlos na Copa do Mundo. Temos também no vôlei o saque Jornada nas Estrelas. E esses tipos de movimentos especiais dos esportes, eles envolvem um princípio da física muito interessante que envolve então aí a hidrodinâmica, mas assim, mas qual tipo de fluido? É a bola atravessando um fluido que seria o ar, né? Então, aqui nós podemos fazer uma descrição de hidrodinâmica também, tá? Agora, nessa parte 2, eu vou introduzir para vocês a equação de Bernoulli. Ela foi feita, né, não somente pelo Daniel Bernoulli, mas é pela família. Ele tinha o pai, os irmãos eram todos matemáticos, tá? E a ideia é o seguinte: lá a mecânica dos sólidos, que a gente viu lá no primeiro ano, nós vimos o conceito de teorema de trabalho-energia, ou seja, o trabalho realizado, né, sobre um objeto é igual à força vezes deslocamento desse objeto, né? Lembra que era um produto escalar. E aí o teorema dizia que esse trabalho ele transformava energia, então ele variava a energia cinética e também poderia variar a energia potencial, tá? E no caso é a gravitacional. E aí lembrem que a energia cinética era mv ao quadrado sobre 2, né? Massa e velocidade ao quadrado sobre 2, e a energia potencial é massa, gravidade e altura do objeto, tá? Então temos aí o trabalho, energia cinética e energia potencial. E vocês vão lembrar também que na ausência de forças externas, né, ou seja, sem forças externas, o F é nulo e aí o trabalho é nulo. Então, quando eu tenho um sistema mecânico sem qualquer força externa, então a energia mecânica vai se conservar. Lembra lá que a energia mecânica é a soma do K mais o U, energia cinética mais energia potencial. E se ela se conserva, quer dizer que a final é igual à inicial. Era o que acontece, por exemplo, em montanhas russas, coisas assim. Você tinha a transformação de energia cinética em potencial, mas a energia mecânica, que é a soma dos dois, se conservava. Então, nós escrevíamos essa expressão aqui embaixo, né, que ela denotava, então, a igualdade de energia mecânica nos dois pontos, né? Então, energia cinética mais energia potencial inicial seria igual ao final, né? Aí tem vários exemplos, né? Numa bolinha, por exemplo, que é lançada para cima, que a energia cinética se transforma em energia potencial, e aí, quando ela desce, a energia potencial está se transformando em energia cinética, mas a energia mecânica se conserva. Agora, vamos trazer isso para a mecânica dos fluidos, e o que vai mudar aqui? Nós vamos ter essa daqui, vai ser a famosa equação de Bernoulli, que ela vai ser usada, né? Quando nós temos, por exemplo, um encanamento, onde além de mudança de área, né? Isso aqui a gente viu na equação da continuidade, né? Que vai ocasionar mudança de velocidade, nós vamos ter também mudança de altura. Então, esse é o caso mais geral. Um cano, ele está mudando o seu diâmetro, né, sua área de seção transversal e também mudando de altura. Então, nós temos aí várias variáveis. Isso vai impactar na pressão do tubo, do encanamento e na velocidade. E qual que é a ideia aqui? Nós conseguimos chegar na equação de Bernoulli, toda essa equação grande aqui, usando os mesmos princípios da mecânica dos sólidos, né, do trabalho, energia cinética e energia potencial. Só precisamos fazer aquela transformação de massa para densidade vezes volume e chegamos no mesmo resultado. Eu não vou demonstrar aqui, mas o objetivo é vamos dar uma visão geral dessa equação. Ela pode ser grande, mas o entendimento dela é simples. Ó. Nós temos todo esse lado aqui equivale ao ponto 1 do encanamento. Então, nós temos a pressão desse ponto do encanamento, né? Mas esse termo aqui que se parece muito com a energia cinética e não é à toa, porque ele é chamado de pressão dinâmica, tá? Isso daqui vai ter uma unidade de pressão, então vai ser a densidade do líquido, do fluido, vezes a velocidade do fluido nesse ponto ao quadrado dividido por 2, tá? Então esse termo aqui é uma pressão dinâmica. Esse termo aqui, que parece muito a energia potencial, né?
ele é uma chamada de pressão estática, envolvida aí com a energia potencial. Então vai ser a densidade, a gravidade e a altura do encanamento até um nível de referência, tá? Isso daqui a gente viu no teorema de Steve, né, que também tem unidades de pressão, tá? Então tudo isso daqui é do termo 1. E a ideia aqui é a mesma da mecânica dos sólidos, né? Se nós temos um fluido ideal, que ele não vai mudar de densidade, não tem atrito, é, ele não vai se dilatar ou comprimir, e aí também nós não temos forças externas, então tudo isso do ponto 1 tem que se igualar no ponto 2. E aí que no ponto 2, né, nós temos a pressão 2, esse termo aqui que a velocidade vai mudar, e nós temos aqui a altura H2, tá? Então, o que envolve aqui é problemas assim, você vai descobrir a pressão de um fluido num ponto mais alto, e geralmente o exercício te dá todas essas informações, você só vai ficar com uma incógnita, tá bom? E lembrar que isso aqui é densidade do fluido, tá? E aí, o caso mais peculiar, né, é quando o encanamento ele não tem uma sobrelevação, então esse termo aqui, o H1 vai ser igual a H2, se não tiver nenhuma elevação, então eles vão se cancelar. Então a equação de Bernoulli fica de forma mais simples, tá bom? Mas a expressão geral é essa daqui, tá? Bom, aí agora eu vou citar algumas aplicações, alguns efeitos interessantes da equação de Bernoulli. Um deles é o tubo de Venturi, tá? Que está demonstrado aqui. Ele é um sistema usado atualmente para medir a velocidade de fluidos em encanamentos. Porque eu não sei se vocês já imaginaram como que nós medimos essa velocidade, né? E aí nós usamos a velocidade para medir vazão. Bom, pela equação da continuidade, se vocês lembrarem da aula anterior, se nós temos uma seção transversal maior que a outra, né, um A1 maior que a outra, consequentemente, nós vamos ter uma velocidade maior na seção menor. Então, se o A2 é menor que o A1, né, esse daqui vai ser uma seção transversal menor que essa, então a velocidade aqui vai ser maior do que no ponto 1, tá? Se agora nós aplicarmos o conceito de Bernoulli aqui, tá? Nós chegamos à conclusão que tudo bem, a velocidade no ponto 2 vai ser maior porque ele tem uma seção menor, mas a pressão vai ser menor, tá? Então é o inverso. Ou seja, até isso aqui eu deixei em vermelho para vocês não esquecerem, é chamado efeito Bernoulli. Onde, no encanamento, onde a pressão ela for maior, a velocidade é menor, tá? Então, são inversamente proporcionais. Então, gravem isso, que isso daqui é importante. Pressão maior, velocidade menor do fluido, tá? E é baseado nisso que você usa o tubo de Venturi, porque a velocidade do fluido, ele vai ter relação, né, com essa pressão, e a pressão, usando lá o princípio do Stevin, a gente consegue medir pela altura da coluna de água, então, ou do fluido, né? Então, sabendo essa altura, vamos saber a pressão e nós vamos saber, então, comparar qual é a velocidade do encanamento, do fluido no encanamento, tá bom? Isso daqui é aplicado em vários lugares, por exemplo, em telhas, em dias de vento e tempestade, né? Porque que durante o furacão, as telhas elas saem para fora da casa e não entram para dentro, né? Isso aí tem a ver com o efeito Bernoulli, porque o gradiente de pressão, né, a diferença de pressão externa para interna, está apontada para fora por conta da diferença de velocidade, tá? É a mesma ideia da levitação aqui por meio de pressão, um gás, um fluido, você levitar objetos, é o mesmo princípio de Bernoulli também, tá bom? Um outro efeito bem legal, e esse daqui é bem legal para quem são os amantes de esportes, é o efeito Magnus. Então, isso aqui é o que provoca aquele efeito de folha seca ou aquele chute que a bola faz uma curva, tá? E assim, quem é esportista sabe que o segredo está na rotação da bola. Se você chutar uma bola com uma rotação suficiente, ela vai fazer uma curva. Mas qual é o princípio físico envolvido nisso? É o mesmo efeito Bernoulli. Porque imagina a situação aqui, ó. Você tem um fluido, ou pode ser o ar, né? Que ele está se deslocando desse lado aqui, tá? Da direita para a esquerda. E aí você tem a bola no sentido contrário, né? Da esquerda para a direita. Vamos imaginar que a rotação da bola ela se dá no sentido horário do relógio. Então, o que vai acontecer aqui? A componente da velocidade aqui, ela vai se subtrair à velocidade do vento, né? Do fluido.
Então, você tem uma componente aqui de velocidade que está subtraindo dessa que é do fluido. Aqui embaixo, a velocidade da bola ela está nesse sentido. Então, ele vai se somar à velocidade do fluido. Então, aqui você tem uma soma e aqui uma subtração de velocidades. Diferença de velocidades, você ocasiona diferenças de pressão de acordo com o efeito Magnus, que é o efeito Bernoulli que envolve o efeito Magnus. Então, com isso, você tem o efeito Magnus, que é essa diferença de pressão ocasiona uma força sobre a bola que, nesse caso, é apontado para baixo, que faz ela fazer a curva na trajetória, tá? Isso acontece também se for uma rotação anti-horária, igual demonstrado aqui embaixo. E aí a única diferença é que agora em cima vai se somar, embaixo vai se subtrair, então você tem a pressão do outro lado, tá? Então é isso daqui, tem vários exemplos aqui no futebol, por exemplo, você consegue esse efeito simplesmente colocando uma rotação na bola, tá bom? Outra coisa importante é a equação de Torricelli, você chega a isso também, tanto usando mecânica dos sólidos, mas também com a equação de Bernoulli. Ela envolve assim, ó, você tem um recipiente, né, um tanque, um reservatório de água, e você quer saber qual é a distância ou a velocidade, né, que essa coluna de água vai sair. A ideia é a seguinte, usando o princípio de Bernoulli, a velocidade com que o líquido ele vai sair do furo ele só vai depender da altura da coluna de água acima dele, tá? Então ele vai ser um termo raiz de 2GH, onde G é a gravidade, né? Mas esse H, ele é a altura acima de onde tem o furo, tá? Não é a altura até o fundo do recipiente. O que tem embaixo do furo não importa para a velocidade. O que importa é só a altura acima do furo. Então você vê que se eu fizer 3 furos, né, no recipiente, o ponto que está mais embaixo ele vai estar sob uma pressão maior, então o líquido ele vai sair com maior velocidade, consequentemente ele vai mais longe. E isso vai mudando de acordo aqui com a altura da coluna de água, tá bom? Essa é a equação de Torricelli. E uma outra efeito bem interessante é o tubo de Pitot. Isso daqui também é usado extremamente importante para medir velocidade de aviões, tá? Eles se localizam aqui, ó, bem nessa parte dianteira, mas na verdade eles também ficam nas asas, são vários tubos sensores, tá? Mas a ideia, então, é usado para medir velocidades. Inclusive, porque não somente a velocidade por GPS, né, mas o avião mais moderno de hoje, ele tem vários tipos de sensores, tá, de velocidade. Ele precisa registrar velocidade, localização, porque o sistema de aviação é um sistema de transporte moderno, tá? Então, o piloto, né, o comandante do avião, ele não pode somente ter informações via GPS, mas também ele consegue calcular a velocidade do avião usando tubo de Pitot. E qual que é a ideia, então? Nesse tubo de Pitot, o líquido, né, o fluido, ele vai entrar por um tubo e aí você vai comparar a diferença de pressão por um outro líquido aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas você consegue então saber a velocidade do avião, sabendo a variação de pressão entre esses dois sistemas, né, dividido pela densidade do ar, tá? Inclusive, isso daqui é importante porque já houve casos de acidente de avião onde esse tubo de Pitot ele estava entupido por congelamento, por exemplo, tá? Mas isso daí é outros casos. Mas enfim, esse tubo de Pitot é um sistema muito importante e é baseado na equação de Bernoulli, tá? Vamos agora fazer um exemplo, né? Então nós temos esse encanamento aqui. Ele tem duas áreas diferentes, né? Duas velocidades diferentes. A superfície S1 e S2, olha, então ele dá a área S1 com 3 centímetros quadrados, a área S2 com 2 centímetros quadrados, a densidade do fluido é 0,810 a terceira quilograma por metro cúbico, ele escoa pelo tubo, a velocidade no ponto 1 é 2 metros por segundo e a pressão no ponto 1 é 4 vezes 10 a quarta Pascal. Então ele quer saber a velocidade e a pressão nesse ponto 2, tá? A equação da continuidade, então nós vimos, né, que vai ser proporcional um com o outro, tá? Então, isso daqui, veja, a área nós colocamos aqui, né? A área 1 vale 3,
a área 2 vale 2 centímetros quadrados. Isso daqui eu não transformei para metros quadrados porque não precisa. Lembre-se que está dos dois lados dos termos, então eles vão se cancelar a unidade, né? Então não precisa transformar. A velocidade V1 nós temos, que é 2 metros por segundo. E aí nós vamos descobrir a velocidade V2, simplesmente uma regrinha de 3 aqui, descobrimos que a velocidade V2 é 3 metros por segundo. É 3 metros por segundo porque essa velocidade V1 está em metros por segundo. Então, apesar da unidade da área ela se cancelar, a velocidade se mantém. Então, a equação da continuidade, encontramos o valor da velocidade. Para encontrar o valor da pressão, precisamos da equação de Bernoulli. E aí, nós temos essa equação completa. Como aqui não tem variação de altura, o termo aí da pressão estática ela vai se cancelar. Então, nós ficamos só com esse termo. Aí, eu vou colocar agora os valores. O valor da pressão P1 ele deu, que já está em Pascal, né? É esse valor. Esse termo aqui da velocidade V1 nós já temos. Densidade nós temos aqui o valor, que está em quilogramas por metro cúbico já. Ficamos somente com o valor da pressão. E aí eu recomendo vocês verifiquem com calma essas contas. Veja aqui que essa continha aqui eu já coloquei na base de 10 a quarta, para ficar todos na mesma base de 10. Isso aqui vai ser 0,16, tá? Verifiquem com calma as contas depois. E aí eu consigo calcular então a pressão, simplesmente fazendo uma operação algébrica simples, eu encontro que vai ser 3,8 vezes 10 a quarta Pascal. E veja aqui, notem como o efeito Bernoulli ele funciona. No ponto 1, eu tenho uma pressão de 4 vezes 10 a quarta Pascal e uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a pressão alta, uma velocidade baixa. Aqui no ponto 2, eu vou ter uma pressão menor, né? Não é 4, é 3,8, mas eu vou ter uma velocidade maior de 3. Então, onde a pressão é maior, a velocidade é menor. Esse é o efeito Bernoulli, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, e com isso findamos o primeiro bimestre com a mecânica dos fluidos. Obrigado, até a próxima.